Bom dia, segundo ano. E aí? Como passado de semana, de fim de semana, descansado? Então, a gente já está se aproximando na reta final do PET volume 3, mas ainda tem muita coisa para fazer, muitas atividades. Semana que vem iniciar as avaliações trimestrais e as atividades complementares avaliativas. Então, nessa semana, a gente vai ver a semana 5 e a semana 6 do PET volume 3. Primeiramente, eu vou falar sobre a semana 5, que é a gente deu início sobre a introdução de radioatividade. Hoje a gente vai falar sobre os tipos de radiação. São três tipos de radiações: radiação alfa, radiação beta e radiação gama. Mas, professora, o que são essas radiações? Elas são boas para a saúde? Elas fazem mal? Então vamos lá saber o que são esses tipos de radiação? Então, o objetivo da nossa aula o mesmo objetivo da semana 4 é analisar fenômenos naturais e processos biológicos com base nas relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas em que aperfeiçoa o processo produtivo, minimiza impactos socioambientais e melhora as condições de vida em âmbito local, regional e global. A radioatividade, de um modo geral, ela pode fazer o bem, salvar muitas vidas, mas também ela também já causou muita tristeza em muitas famílias. Quem lembra da Segunda Guerra Mundial? Das bombas em Hiroshima e em Nagasaki? Isso foi uma coisa do mal, uma coisa desumana que utilizou a radioatividade para fazer coisa ruim. Mas realmente a atividade ela pode ser usada para coisa do bem, não para o mal. Então vamos lá? Então, começando. Nessa semana você vai identificar os tipos de radiação que existem. Trabalharemos com a emissão dessa radiação, compreendendo uma série de declinimentos. Então, primeiramente, relembrando a estrutura dos átomos, conforme mostra no esquema ao lado. Você sabe que o número atômico, ele é o número que indica quantos prótons há no núcleo, ou seja, quantos prótons tem no núcleo. Prótons e nêutrons no núcleo de um átomo. E o número de massa corresponde à soma dos números de prótons mais o número de nêutrons, ou seja, a soma desses dois resulta no número de massa, que é representado pela letra A. Então, os átomos que possuem o mesmo número atômico, eles são chamados de isótopos, ou seja, pertencem ao mesmo elemento químico. Mas, professor, o que são isótopos? Eu esqueci. Então, isótopos são átomos com o mesmo número atômico e diferentes números de massa. A palavra isótopos, além de significar, pode também ser usada como palavra de nucleotídeo, ou seja, você vai encontrar muito esse termo utilizado na radioatividade, que são os nucleotídeos, que é a mesma coisa que dizer isótopo. Isótopos são o mesmo elemento químico que apresenta massa diferente, e mesmo os prótons e nêutrons. Se vocês encontrarem nucleotídeos, lembra que é a mesma coisa que isótopos. Mas então, eu posso concluir então que a radioatividade é um fenômeno nuclear. Então, ou chamar de uma reação nuclear, que é um processo em que o núcleo de um átomo sofre alteração. Por exemplo, na reação nuclear, o fenômeno nuclear, é o núcleo do átomo que vai sofrer alteração. Enquanto você lembra que nenhuma reação química, quem sofre alteração é a eletrosfera, que é a parte externa do átomo, que é a capa do átomo. Então, como que eu falei anteriormente, nucleotídeo é o nome dado a um núcleo caracterizado por um número atômico e pelo seu número de massa. Radionuclídeos, ou radioisótopo também chamado, é um nucleotídeo emissor de radiação. Tanto faz, você pode chamar de radionuclídeo ou radioisótopos. Percebe que há uma grande diferença, como eu falei, entre reação química e reação nuclear. As reações químicas estão relacionadas a eletrosferas antes e depois delas. Os átomos estão unidos de maneira diferente e essa união envolve os elétrons. Na reação nuclear,
Já é o contrário, provoca alteração no núcleo do átomo. Então, reação química, você pode ver que é a alteração que ocorre na parte externa, ou seja, na capa do átomo, que é chamada de eletrosfera. E vamos mostrar daqui. E já é reação nuclear no miolo do átomo, que quer dizer no núcleo do átomo. Então, existem 3 tipos de, atualmente, sabe que há átomos com núcleos instáveis, que emitem partícula alfa ou beta, e também radiação gama, encontrada pelo núcleo para diminuir ou eliminar essa estabilidade. A gente vai falar primeiramente da radiação alfa. As partículas alfa são constituídas por 2 prótons e 2 nêutrons. São simbolizadas por 4 e 2, ou seja, 4 de massa e 2 de prótons. Ou seja, quando um núcleo emite uma partícula alfa, ele perde 2 prótons e 2 nêutrons. Isto é, o núcleo vai se transformar num átomo de hélio. Você vê que o átomo de hélio tem 4 de massa e 2 de número atômico. Por exemplo, como ilustrado no esqueminha a seguir. No esquema que deu o núcleo inicial, que contém a quantidade de prótons e nêutrons, e o nucleótido final, que é o isótopo final, onde você verifica que emitiu uma partícula alfa, perdeu 2 prótons, ou seja, perdeu 2 prótons, cada vez 2 prótons, e 2 nêutrons, 2 prótons e 2 nêutrons, como mostrado aqui. Um exemplo, partícula de os átomos de urânio que se transformam em tório. Por quê? Porque você verifica que tem uma massa inicial de 238, ele vai perder 4, transformando em 234. O número atômico de prótons 92, ele perdeu 2, transformando em 90. Constando pela tabela periódica, transformou em tório. Já o do rádio, verificando a tabela periódica, tem uma massa de 226, número atômico 88. Então, emitindo partícula alfa, ele vai transformar em radônio, que é um gás nobre. Agora, então, ainda sobre as partículas alfa, ou emissões alfa, foi iniciada por Soddy em 1908 a chamada primeira lei da radioatividade, iniciada da seguinte forma: quando um radionuclídeo ou um radioisótopo, mesmo elemento químico, mas com prótons e massas diferentes, mas com o mesmo elemento químico, quer dizer, mesmo próton, mesmo nêutrons, mas massas diferentes, emite uma partícula alfa. Seu número de massa ele vai diminuir de 4 unidades, enquanto seu número atômico de 2 unidades. Deu um radionuclídeo inicial. Ele vai perder 4 unidades de massa, A menos 4, e 2 unidades de número atômico, Z menos 2. Essa é a fórmula geral. Geralmente você pede, você copia o átomo original, aí você diminui 4 da sua massa para obter o final e 4 e 2 do seu número atômico. A próxima radiação é radiação tipo alfa. As partículas alfa são elétrons emitidos pelo núcleo de um átomo estável, sendo representado por massa zero, ou seja, sua massa permanece constante, ele ganha um próton. Ou seja, ele diminui, quer dizer, ele diminui um nêutron inicial e aumenta de um próton. Ou seja, o núcleo, quer dizer, a massa vai diminui, aumentando do próton, ou seja, formando partícula beta e antineutrino. Isso aqui é essa ilustração, isso que a gente não vai aprofundar muito não, porque é muito complexo para vocês. Então, você deve estar perguntando, como pode o núcleo de um átomo emitir um elétron? Como pode um átomo emitir um elétron? Porque um elétron é emitido só pela eletrosfera, mas como pode isso? Vamos lá. Então, a resposta dessa pergunta reside no fato de que em núcleos estáveis, como mostrado nesse figura,
beta-emissores, um nêutron pode se decompor em próton, um elétron e um antineutrino. O próton permanece no núcleo, ele vai permanecer no núcleo. O elétron, que é a partícula beta, e o antineutrino, esses dois aqui vai ser emitido, enquanto o próton ainda continua no núcleo. Os antineutrinos é uma partícula com número de massa zero e carga nula. Por isso que a partícula beta é escrita da seguinte forma: -1 e 0, porque essa massa vai continuar zero e vai ganhar 1, quer dizer, -1. Então, assim, na emissão de uma partícula beta, o núcleo tem a diminuição de um nêutron, quer dizer, e aumento de próton. Desse modo, o número de massa dele vai permanecer o mesmo. Como, por exemplo, aqui, tem um elemento químico bismuto, com o símbolo é BI, B maiúsculo e I minúsculo. Ele tem uma massa de 214 e número de prótons 83. Como que a partícula beta, o número de prótons vai aumentar? Seu número de prótons vai aumentar para 84, enquanto sua massa permanece a mesma. Outro elemento químico, o talho, tem a massa de 210, a máxima vai permanecer a mesma, o número atômico aumenta. Aí você verifica a tabela periódica, vai originar o chumbo. Então, a segunda lei de radioatividade, chamada de Soddy-Fajr-Hus, diz que quando um radionuclídeo emite uma partícula beta, seu número de massa vai permanecer constante, ou seja, o mesmo, e seu número atômico aumenta de uma unidade, pela seguinte regrinha. Você pega o A mais 0, vai ficar com o mesmo A. O Z vai aumentar mais 1. Essa é a principal regra da partícula beta. Agora, a terceira partícula a ser estudada é a radiação gama. Ao contrário da radiações alfa e beta, que são constituídas por partículas, a radiação gama é formada por ondas eletromagnéticas e emitidas por núcleos estáveis, logo seguida a emissão da partícula alfa ou beta. Ou seja, a radiação gama, para ocorrer, ela ocorre sempre após a emissão da alfa e da beta. Então, tomemos como, por exemplo, o Césio 137, o beta emissor envolvido no acidente de Goiânia. Quem lembra daquele acidente de Goiânia, que foi exposto a Césio 137? Acho que foi uns 30 anos atrás, aquele acidente que contaminou por um lado, contaminou toda a cidade de Goiânia, mas até hoje fica as consequências, porque a radiação, quando ela contamina, ela não sai. Por isso tem que tomar muito cuidado quando, por exemplo, você vai fazer um raio-x. Geralmente os médicos não aconselham fazer raio-x, porque o raio-x ele emite partículas gama. Então, ao emitir uma partícula beta, seu núcleo se transforma em bário 137. No entanto, pode acontecer mesmo com a emissão, o núcleo resultante não elimina toda a energia que precisaria eliminar para se estabilizar. A emissão de uma onda eletromagnética, a radiação gama, ajuda o núcleo estável a se estabilizar. Por exemplo, deu beta emissor do Césio. Ele emite uma partícula beta, transformando em um meta-estável bário. Então, para esse bário se estabilizar, ele vai emitir uma partícula gama, se transformando em uma partícula mais estável, bário 137,56. Sempre que para ser estável, ele emite uma partícula gama para se tornar estável. Então, a radiação gama, ela apresenta muitas aplicações benéficas ao ser humano. Por exemplo, eles são usados na terapia do câncer, naquelas máquinas de radioterapia, muito utilizadas, principalmente o elemento rádio, que é um elemento radioativo,
muito utilizado na terapia contra o câncer, nas quimioterapias, na radioterapia. Ela é muito utilizada. Tanto ela pode ser boa como ruim, ela é utilizada também na conservação de alimentos, como frutas, roupa, dentre outros. Então, o poder de penetração das partículas, das radiações, tanto das radiações alfa, beta e gama. Elas possuem diferentes poderes de penetração. Ou seja, que é a capacidade de atravessar o material, porém, como mostrado aqui no esquema. A radiação alfa, ela vai apresentar, ela possui, como mostrado aqui, ela possui pequeno poder de penetração, o que é fácil de entender, levando-se em conta que são bem mais pesados que a partícula beta, que são emitidas por velocidade menor, ou seja, a radiação alfa ela tem um menor poder de penetração na pele, ou seja, ela penetra somente em folhas de papel, alumínio, roupa fina. Já a radiação beta já tem um maior poder de radiação, de penetração do que a alfa, como mostraram. Aí já consegue penetrar em papel iluminado, madeira densa e roupas grossas. Já a radiação gama, essa aí já tem uma maior velocidade de penetração, ela consegue penetrar em parede fina, até em concreto, até no nosso organismo. Essa ela já penetra tem poder de penetrar dentro dos nossos organismos. Por isso que os raios geralmente usa raio-x para ver algum problema dentro do corpo, ultrassom, por causa dessas emissões de partícula gama. Então, agora comparando as três radiações, a alfa, a beta e a gama. Tipo um resuminho. Símbolo alfa 4,2 semelha com o elemento L. Composição de 2 prótons, 10 nêutrons, carga relativa positiva mais 2, massa 4. Velocidade de 5 a 10% relacionada à velocidade da luz. Poder de penetração da partícula alfa, muito baixo. Partícula beta. Emissão de composição de elétron, carga relativa negativa, uma massa muito baixa também, até 90% da velocidade da luz, baixa. Já as partículas gama, poder de penetração alta. Carga negativa, neutras, a massa também neutra, igual à velocidade da luz, ou seja, elas têm uma velocidade muito rápida. Tem um outro também chamado de nêutron, que tem quantidade de prótons nula, não aumenta, permanece constante e a massa aumenta 1. E os prótons, que é os positivos, aumenta a massa e aumenta a quantidade de prótons, que é o hidrogênio. Agora, na venda sobre tempo de meia-vida e também séries radioativas. O que é tempo de meia-vida? Então, quando um radionuclídeo emite partículas alfa, beta, ele se transforma como em um nucleíde diferente. Assim, à medida que o tempo passa, essa quantidade vai diminuindo. Então, como por exemplo no esquema ao lado. Deu a massa inicial de um radionuclídeo. Aí, à medida que esse tempo vai passando, essa massa vai se reduzindo a metade. Mais a metade dela, por 4, depois por 1/8. A mesma coisa pode ser para o número inicial de átomos. Reduzindo a metade, divide metade, meio, divide por meio, fica 1/8, quantidade de átomos. Então, o tempo necessário para que a metade do número de átomos de uma amostra seja de determinado isótopo ou radionuclídeo sofre decaimento radioativo, ou seja, emite radiação e se transforma em outro elemento, tem que determinar de tempo de vida ao período de desintegração, representado por T, subscrito a 1/2 ou P, ou seja, à medida que o tempo vai passando, isso vai valer para a massa, número de átomos, quantidade de matéria, que é mols, ou atividade de desintegração por segundo.
você tem uma massa, tipo, por exemplo, você tem uma massa inicial de 8, não tem? Aí ela sofre radiação, aí você divide isso por 8, fica quanto? 4. Você divide isso por 2,5, você divide isso por tanto de meia vida, você vai achar 4. Aí, mesma coisa. Dividindo esse 4 por meio, quer dizer, por 2, vai para 2. Assim sucessivamente. Aqui por 2, 1. Aí vai, à medida que vai passando o tempo, esse radionuclídeo vai diminuindo a sua quantidade de massa inicial. Então, o tempo de meia-vida ele é uma característica de cada radionuclídeo, ou isótopo radioativo, e não depende da quantidade inicial do radionuclídeo, nem dos fatores como pressão, temperatura e composição química do material. Lembre-se que radioatividade é um fenômeno nuclear, não químico. Alguns valores principais de tempo de meia-vida. Então, do iodo, que emite partícula beta e alfa, ele tem um tempo de meia-vida de 8 dias. O cobalto, 60, emissão de partícula beta e gama, tem um tempo de meia-vida aproximadamente 5,27 anos. Tem também do trídio, que é emissão de partícula beta 3, 12,5 anos. Os trons, de 28 anos. O urânio, 710 milhões de anos. E o urânio 238, 4 bilhões, 5 milhões de anos. Esse aqui, o urânio 238, é quase a idade da Terra. A gente também pode representar esse sistema de meia-vida por meio de uma curva exponencial de decaimento. Por exemplo, você vê que a curva exponencial começa com uma massa de 100%, ela vai decaindo, vai sofrendo decaindo, depois 50, depois 25, 2,5. Representa do polônio 218, o iodo 131 e urânio 238. O urânio eleva bilhões de anos para decair até a massa zero. Por isso que é o mais perigoso. Então, as aéreas radioativas é um nome dado ao conjunto de nucleotídeos relacionado com sucessivo decaimento radioativos. Então, vocês lembram, na cidade de Poços de Caldas, sul de Minas, perto de Alfenas, há jacintas naturais de minérios contendo urânio 238. Nessas rochas, além desses isótopos de urânio, existem também muitos nucleotídeos filhos. O urânio ele é considerado como o nucleotídeo pai, proveniente dos decaimentos nucleares sofridos por ele, como mostrado aqui. O urânio 238, que é o nucleotídeo pai, ele vai originar o chumbo 206 através dos seus decaimentos. Nucleotídeo filho. Ou seja, o urânio 238 sofre emissão alfa, transformando em tório. Aí depois vai sofrer uma emissão beta, outra emissão beta, sucessivamente, até chegar ao nucleotídeo mais estável, que é o chumbo 206. Então, na natureza, há 3 séries radioativas que participam como reagem nuclear: o urânio 238, o urânio 235 e o tório 232. É conhecida uma série radioativa que começa com o neutro 237, que não existe na natureza, tem sido descoberto em laboratório, como por exemplo o tório, o nêutron, urânio e o urânio 235, chamado de arquitinas. Observando a tabela dos tempos de meia-vida de urânio 238, urânio 235 e tório 232 eles são comparáveis com a idade
da Terra, de 4,6 a 10 a 9 anos. Não, desculpe. Isso aqui é comparado à idade da Terra. Demora muitos anos para sofrer declinamento. Então, já a meia-vida do Netuno, que é esse daqui, ela é pequena quando comparada a ela, comparada à Terra. Isso indica que, se um dia esse isótopo existiu, praticamente todos os seus núcleos sofreram decaimento. Ou seja, se algum dia ele existiu, todos os núcleos já sofreram decaimento, porque é muito pequeno comparado aos outros três. Uma curiosidade da radiação. Ela é muito utilizada em plantações de tabaco, que são excessivamente adubados com fertilizante fabricados a partir de rochas fosfatadas que contêm nucleodídeo radioativo originado por certificamento a partir do urânio 238, ou seja, nas plantações de tabaco utilizadas para fazer cigarro, é muito utilizado o urânio 238 como fertilizante, por isso que muitos ídolos de fumante que africanos de pulmão é devido a esse urânio 238. Por isso que geralmente eles aconselham a fumar. Então, pessoal, essa semana assim que foi isso, sobre os tipos de radioatividade. Vamos fazer essa atividade. Dúvidas me chama aqui. Agora a gente vai para a semana 6, que eu vou falar um pouquinho, finalizando nossa semana, sobre energia nuclear, o que é fissão nuclear, sobre a bomba atômica e usinas nucleares.